Boa noite a todos. Eu sou Patrícia, sou estudante do curso de Letras pela UNEB. E eu, juntamente com mais dois colegas, Adriana e Sérgio, vamos apresentar para vocês aí sobre um seminário. A gente vai apresentar um seminário sobre alguns diálogos entre a linguística e a literatura. Estou gravando esse vídeo para vocês porque como não pude estar de forma presencial, só a Adriana e Sérgio, então eu vou gravar o que eu apresentaria para vocês. Primeiro, esse seminário ele faz parte da disciplina Seminário Temático Interdisciplina 1, da docente Aline Costa, e a gente aí tem a tutoria de Kelba Assunção Lima. Primeiro aí a gente vai apresentar a temática para vocês sobre, como eu disse, os diálogos possíveis entre a linguística e a literatura. Ou seja, quais são aspectos aí que estão... primeiro a gente vai entender o que linguística, literatura e de que formas aí ela se conecta. E qual a importância dessa conexão entre a linguística e a literatura. Então, aqui na sequência, tem aí um sumário do que será apresentado para vocês no decorrer desse seminário. Primeiro aí, a gente vai apresentar sobre a linguística, o que ela quem é responsável por esse estudo, quem é o principal representante. Depois tem como a linguística foi dividida, quais as divisões que ela possui, quais suas áreas de estudo, porque assim a linguística ela é dividida em várias áreas e cada área ela é responsável aí por uma parte do estudo da fala, da língua. E depois temos aí as variações linguísticas, quais os tipos de variações linguísticas, onde elas se encontram, a literatura, o que é a literatura, para que serve, quais os textos, e também quais os diálogos que há entre essas duas áreas de estudo aí, a linguística e a literatura. Aí, por fim, os colegas vão apresentar para vocês de forma presencial sobre a variação linguística na literatura. Eles vão mostrar um exemplo em que aparece a presença dessa variação linguística. Aí, o que é que causa essa variação linguística? O que é responsável, por essa ocorrência? Então, o primeiro tópico que a gente vai ver é sobre a linguística. O que é a linguística? Então, ela é a ciência que se ocupa em estudar as características da linguagem humana. Então, cada indivíduo, ela tem algumas características. Então, quem vai estudar aí, o responsável, é a linguística, mais propriamente o linguística, que ele vai analisar, vai investigar toda a evolução, os desdobramentos, das diferentes línguas, diferentes idiomas, vai ver a estrutura das palavras, as expressões desses idiomas, além aí dos aspectos fonéticos. Aí Ferdinand Saussure, ele é conhecido como o pai da linguística moderna, Isso porque ele contribuiu de forma significativa com os estudos dos sons e da fala. Seguindo aí, a gente tem as divisões da linguística, como ela se dividiu. Primeiro, ela se dividiu aí em o estudo da língua sincrônica e diacrônica. Primeiro aí a gente tem o estudo sincrônico. Ou seja, a sincronia ela vai levar em conta o quê? As características presentes, os aspectos físicos, funcionamento, entre outros. Por exemplo, aí a gente colocou a lata da moça. Quais os aspectos aí ela manteve? A gente viu que ela manteve o quê?
o nome do produto, né? As cores em cores azuis, então ela sempre procurou manter o nome moça em tom azul. O diâmetro também da lata, ela permanece o mesmo. E outro fator aí é o peso. Ela sempre permaneceu aí em 395 gramas. Então, o estudo sincrônico é esse. Ela procura ver quais as características presentes, os aspectos físicos. E a diacrônica, ela já leva em conta a história, a evolução do produto. Por exemplo, aí, essa lata, ela teve uma evolução, ela foi sofrendo algumas modificações no decorrer dos anos, né? Um aspecto curioso é que em 1921 ela era chamada de Milk Maior. Tinha o rótulo, né, de papel, as informações do rótulo era em inglês, houve algumas mudanças, por exemplo, na cor, na grafia, na centralização, o nome, né, da figura ela foi ampliada. Então, a diacronia ela é responsável por isso. Quais as mudanças, quais os aspectos assim foram modificados. Então, estuda as transformações aí ao longo do tempo. Seguindo aí, a gente vai ter as áreas de estudo da linguística. Como eu disse no início, né, a linguística ela foi dividida em áreas para assim ficar mais fácil da gente ver os processos. Cada área aí, ela é responsável por um processo da língua. Por exemplo, aí, primeiro a gente tem a fonética. A fonética ela é responsável aí pelo estudo dos sons das falas. Então, vai estudar como funciona os sons que emitimos aí. A fonologia, ela estuda aí os fonemas das palavras. A morfologia já é responsável pelo estudo aí da formação, a classificação, a estrutura e a flexão das palavras. E a sintaxe, ela é responsável pela relação que as palavras têm com outras orações. Seguindo, a gente tem a área da semântica, que ela é responsável aí pelo estudo da significação das palavras, quais os significados elas apresentam. Tem a estilística, que ela é responsável, ela estuda o quê? Os recursos, quais recursos são utilizados para tornar a escrita mais rebuscada, mais elegante, mais expressiva. Então, normalmente ela é constituída aí, pelas figuras de linguagens e pelos vícios de linguagem. Então, eles fazem uso desses constituintes para tornar a escrita aí mais expressiva e mais elegante. A lexicologia, né, ela estuda aí principalmente o conjunto de palavras de um determinado idioma. Por exemplo, o estudo propriamente dito, o estudo do léxico. Na pragmática, ela usa, vamos supor, vai estudar a fala, ela usada já propriamente em uma situação do cotidiano. Então, vai estudar quais as palavras, assim, os aspectos cotidianos. E a filologia, ela estuda e se apropria mais do estudo de escritos antigos. Na sequência, a gente vai ver aí sobre a variação linguística, né? Ela é responsável aí por estudar vários aspectos em situações comunicacionais, quais as variações em diversos tipos de comunicação. O primeiro tipo de variação linguística que a gente tem aí é a diadrástica, ou também chamada aí de variação social. O que essa variação leva em conta? Ela leva em consideração aí a comunicação de vários grupos sociais.
Por exemplo, o grupo de médicos, grupo de advogados, grupo de surfistas. Então, aí o modo de falar desses grupos são diferentes, não são o mesmo. Então, ela estuda aí as variações desses grupos. Aí, segundo, tem a diatópica. A diatópica ou geográfica, né, ela estuda as variações em um contexto geográfico, ou seja, contexto de uma região para outra. Por exemplo, aipim em uma região, uma determinada região, ela pode ser chamada de mandioca, em outra região de macaxeira. Então, esse tipo de variação, ela pode ser chamada aí de geográfica ou regional, né? Porque depende de região. Diacrônica. Diacrônica é a variação que ela é observada aí no decorrer do tempo. Acontece de um período histórico para outro. Por exemplo, né, o vós-me-ser, que foi passando de vossa-me-ser para você, e hoje aí já temos a abreviação VC. Então, esse processo aí é chamado de variação diacrônica ou histórica. E por último, a gente tem a variação diafásica. Variação diafásica também chamada de variação situacional. Por quê? Ela depende da situação, da ocasião. Podendo ser aí, a ocasião em que o interlocutor, a gente vai conversar com o interlocutor, ela depende disso. Se vai ser uma situação formal ou informal. Então, esse tipo de variação, se a gente vai falando formal ou informal, essa variação aí, ela é chamada de diafásica ou situacional. Agora falaremos aí sobre a literatura. O que é a literatura? Já falamos sobre a linguística, o que ela é, né, o representante, qual as divisões, as suas áreas de estudo. Agora voltamos aí para a parte da literatura. O que é a literatura? De forma geral, ela é primeiro uma manifestação artística do ser humano, ou seja, o ser humano ele usa a literatura, uma manifestação artística, para se expressar. E o que ela representa para todos? Ela representa a comunicação, a linguagem e a criatividade. De forma resumida, aí, ela é denominada como a arte das palavras. Aí, esses textos, né, os textos literários, eles podem ser em forma de narrativas, crônicas, né, fábulas, enfim, textos poéticos, cordel, poesia, poema, e também os textos teatrais, né, que normalmente é um texto que logo após torna-se uma encenação. Na sequência, a gente já viu sobre a linguística e a literatura, então agora a gente vai ver quais os diálogos possíveis entre a linguística e a literatura. Para estabelecer esse diálogo, nós trouxemos aí sob o ponto de vista de dois autores. Primeiro, Maclaren, um trecho aí do texto do ano 2000, e Silva, do ano 2015. Então, Maclaren 2000, ele apresenta o quê? Que ler um texto deve ser uma maneira de aprender a fazer escolhas, a construir uma voz e a localizar a si próprios na história. Então, o que ele quis dizer com isso? A partir do momento que um indivíduo, ele lê, ele recria, né, aquela história, ele vai buscar aspectos que o autor buscou para criar aquela história. Então, vai buscar reconhecimentos naquela história. Então, dessa forma, ele vai identificar em quais aspectos da história ele está inserido, como ele está representado ali, de que forma, ou também de que forma não está. Então, tem vários aspectos que ele pode se localizar dentro da história. Além do mais, ele pode verificar na história
quais contextos, né, quais aspectos linguísticos o autor utilizou para escrever aquela história. Porque a história ela é resultado de vários estudos, então após ter vários estudos linguísticos que ele vai criar aí uma história. Então a literatura está dialogando com a linguística dessa forma, porque de todo modo a literatura apresenta os aspectos linguísticos. Silva, 2015, ele apresenta: se um dos objetivos da escola é formar o aluno como cidadão crítico e autônomo, um estudo consciente da obra literária pode ser um dos instrumentos que, sem dúvida, potencializa a concretização desse objetivo. Qual é o objetivo? A articulação entre a linguística e a literatura pode ser um dos mais eficazes caminhos para isso. Então, assim, após o estudo, né, tipo, o aluno vai estudar de forma consciente uma obra literária, então é claro que ele vai potencializar isso, porque ele vai ver os aspectos linguísticos que tem nessa obra, vai entender, né, o que o autor quis passar com aquela história. Então, dependendo da história, a gente pode observar aspectos, variações regionais. Então, o indivíduo de uma região vai ver aspectos de outra região. E então isso é muito importante para que o aluno ele se situe também. Ele está em uma história, ele é de um lugar. Então, ele vai ler uma história, vamos supor, de um autor de outro lugar que escreveu seu texto com aspectos de sua região, de sua cultura. Então, pode ser uma situação informal, formal. Então, esse diálogo aí vai localizar o indivíduo em vários aspectos aí linguísticos, além aí de constituir esses aspectos a partir de um texto literário. Então, dessa forma, a gente vê uma ligação aí entre a linguística e a literatura. Então, de forma resumida, é isso. É o que eu tenho para vocês. Aí, na sequência, vocês, meus colegas, né? Adriana e Sérgio vai apresentar para vocês sobre o conceito de variação linguística e quais os aspectos que envolvem a variação linguística mediante a literatura. Após o vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso seminário sobre a variação linguística na literatura. Vimos também que a variação linguística na literatura destaca os traços identitários das personagens, delimitas geográficas, culturais, sociais e, temporariamente, o universo ficcional das obras literárias, por meio de marcas linguísticas que caracterizam. Então, para continuar agora, nós vamos ver a variação linguística na literatura. Vocês podem observar na chave que nós vamos ver. Quando é hora de comer, nós comemos. Quando é hora de beber, nós bebemos. Quando é hora de dormir, nós dormimos. Quando é hora de amar, nós amamos. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Então, nessa variação linguística na literatura, nós vimos que a variedade linguística dos personagens da imagem acima usou para expressar qual foi a linguagem, na opinião de vocês, foi a linguagem culta ou a linguagem coloquial? Coloquial. Coloquial, porque foi uma forma como ele usava a expressão, né? Não foi uma linguagem culta. Observando bem a imagem, diga pelo menos 2 motivos que contribuem para o personagem fale dessa forma. 2 motivos que contribuem. Vício de linguagem. A fala regional e fala o fator regional escolar, né? Também, por exemplo. Esse jeito, como o personagem falou, dá para o ouvinte leitor compreender? Dá, Será sim. que dá para compreender? Dá. Dá
e aproximando com a forma adequada segundo a gramática. Essa linguagem usada por ele é considerada correta ou errada? Por quê? Errada. Por quê? Porque foge os padrões da língua portuguesa. Porque indica o pensamento incompleto, né? Então a forma é errada. Eu agradeço a todos pela atenção que nos demos a esse seminário. Muito obrigada.